Fala pessoal, beleza? Me chamo Alton, sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Natural. Hoje eu estou aqui para falar sobre Power Building, que é uma coisa que eu sei que interessa a muita gente. Eu só te peço uma coisa, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque aqui toda semana conteúdo de muita qualidade sobre mundo, treinamento de força, powerlifting, strong e halterofilismo. Sempre trazendo informação de maneira honesta. Siga lá no Instagram também, @FoxNatural. E se caso goste aqui do meu trabalho, deseja construir online ou mesmo programas de planilhas de Excel já pré-prontos, só dá uma olhada na descrição. E também na descrição vai estar o WhatsApp do pessoal da Lava Jato Elite, caso tu for aqui do Distrito Federal e esteja precisando dar aquela lavada no carro, beleza? Então, aviso dados, vamos lá para o que interessa. Power Building, o que é? É uma ideia, né, que vem surgindo, popularizando, né, nos últimos anos pelo menos, que tenta combinar treinos voltados para o powerlifting com treinos voltados para o bodybuilding, né, ou fisiculturismo. Esses programas com essa ideia têm se popularizado muito com uma promessa de ganhos de força e ganhos estéticos simultaneamente. E normalmente tem as pessoas que são mais atraídas por esse tipo de programa, são aquelas pessoas que já estão comprometidas com treinamento de força, às vezes até atletas de powerlifting mesmo, competidores, mas que jamais esqueceram a primeira paixão. Vamos falar a verdade, né? A imensa maioria de nós começou na academia, começar a treinar, por causa, né, que nós queremos melhorar a parte estética e nós começamos a conhecer, assim, essa parte de treino, de levantar pesos, mas para o mundo do bodybuilding. Eu acho que muito possivelmente deve ter conhecido um Mr. Olympia e não um Ed Coan da vida, né? Isso é normal, não esquenta. A maioria de nós começou a treinar nos moldes do bodybuilding, mas uma hora, né, a gente amadurece, vê que tem outras coisas mais interessantes e a gente acaba indo para os esportes de força. Mas beleza. Agora aqui uma coisa que a gente tem que só deixar claro, né, não é atacando ninguém específico, tá? É que não existe essa história de Power Builder como atleta. O nome é bem legal. Às vezes é comum assim, a gente ver, principalmente nas redes sociais, fulano de tal ou Power Builder. É legal o nome, pô, se tu olhar, esteticamente é legal, mas isso não existe, porque não existe uma competição que combine as duas coisas. Não existe a competição que combine uma RM, agachamento, spin, deadlift, com uma apresentação que avalie a estética do indivíduo. Talvez lá no início do fisiculturismo tenha sido algo mais próximo, mas o powerlifting ainda não tinha nascido. E hoje isso não seria nada produtivo, seria péssimo para falar a verdade, porque combinar um RM no agachamento, spin, deadlift com o nível de depressão que os atletas de fisiculturismo chegam em cima do palco é pedir para ocorrer assim, lesões como se não houvesse amanhã. Mesmo que estabelecesse assim, é só não exigir que os atletas fiquem tão extremos assim no seu condicionamento, da sua definição muscular. Beleza, só que a tendência de qualquer esporte é em direção ao extremismo. É por isso que nós vemos coisas impressionantes acontecendo em diversos esportes ao redor do mundo. Isso é só para deixar claro mesmo, tá? Se tu é inscrito aqui no canal e tiver escrito fulano de tal ou Power Building, I don't give a fuck, beleza? Então, seguindo, a gente precisa entender então agora um pouco dos dois esportes, powerlifting e bodybuilding, como funciona um pouco a metodologia, né, por trás de cada um. O powerlifting, o objetivo dele é um RM no agachamento, supino, deadlift. Soma-se o total, né, e tudo tem que ser feito dentro de regras pré-estabelecidas. Muitas vezes, principalmente o pessoal do bodybuilding, costuma falar assim, powerlifting é mover peso do ponto A ao ponto B. Não é bem assim, porque esse movimento, ponto A, ponto B, não pode ser de qualquer jeito. Tem regras pré-determinadas. Qualquer coisa, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico tudo o que pode e o que não pode ser feito dentro das regras do powerlifting, que eu utilizei ali como parâmetro as regras da IPF, a Federação Internacional de Powerlifting. Então depois, se tu quiser aprender sobre o powerlifting, é só tu dar uma conferida nesse vídeo e também tem de halterofilismo também, tá? Então, powerlifting é um esporte que avalia a força máxima dentro, né, de um padrão específico de movimento. Então é um esporte que
tem uma tarefa motora a ser demonstrada, uma capacidade física humana a ser demonstrada no dia da competição. Então, o treinamento dos atletas de powerlifting deve ser todo direcionado para melhorar a performance do agachamento, supino e deadlift no dia da competição. E aí, normalmente, os programas voltados para o powerlifting vão ter algumas características. Obviamente, né, os 3 grandes exercícios básicos e talvez alguns assistentes, né, que são variações próximas desses grandes básicos para melhorar algum ponto fraco do atleta nesses exercícios, claro. Normalmente também há uma tendência à redução do volume do treinamento com o passar do tempo e, ao mesmo tempo, um incremento da intensidade. Às vezes acontece, né, de haver flutuações na carga do treinamento, mas quando tu olha de um ponto de vista mais macro, tu consegue ver bem a tendência. E as repetições, normalmente um treino de powerlifting, giram ali de 1 a 8 repetições. E nas semanas finais, tem uma tendência a ter maior especificidade no treinamento. Tanto do ponto de vista de exercício, ou seja, quanto mais próximo vai chegando da competição, vai tirando mais assistentes, acessórios, vai ficando mais em cima dos exercícios básicos. E também, né, as repetições únicas, porque na competição é o que? Uma repetição no agachamento, supino, deadlift. Então o atleta passa a praticar mais essa especificidade da tarefa motora. E por características, os treinos do powerlifting têm uma tendência a sobrepor, né, ou predominar mais, né, vamos dizer assim, o metabolismo anaeróbico alático, ou seja, sem produção de lactato. É um metabolismo de ultra curta duração, então vai precisar muito do ATP intramuscular que está já disponível para ser utilizado na contração muscular e também da fosfocreatina. Então, nos treinos de powerlifting precisa-se de um metabolismo de ultra curta duração, muito rápido mesmo, com uma grande magnitude de energia sendo disponibilizada para os pesos pesados serem levantados. Já o bodybuilding, fisiculturismo, o objetivo é avaliar a aparência. E aí nós vamos ter o volume, a densidade, né, que é aquele aspecto denso, a definição muscular, simetria, proporção, em poses pré-determinadas. Então os atletas têm ali umas poses que são obrigatórias que precisam fazer. Algumas categorias dentro do fisiculturismo vão avaliar ali outras coisas, como coreografia, desfile, a beleza dos atletas. Então é um esporte de aparência que avalia como que o atleta aparenta naquele momento. Então não importa se o atleta construir esse físico com agachamento, spin deadlift ou qualquer outro exercício. O que importa é como ele está lá. Então não existe uma tarefa motora a ser avaliada, não existe uma capacidade física a ser avaliada. Então normalmente os programas do bodybuilding tendem a ter mais exercícios isolados do que o powerlifting, por exemplo. Bem mais até por cultura também, né, de querer melhorar determinados pontos musculares, né, que tem muito essa ideia de escultor e também tem a maior presença de repetições máximas ou até a falha, e a margem de repetições normalmente é bem grande, 5, 6 a 20 repetições para cima. E no que comumente tu vê é um monte de técnicas de intensificação de esforço, drop set, press pause, forçadas, etc. Assim vai. Há uma predominância muito grande por causa de toda essa característica do metabolismo glicolítico lático, ou seja, com produção de lactato, como se não houvesse amanhã. É bastante mesmo por causa de todo esse volume, todas essas técnicas de intensificação, repetições mais altas, vai ter uma senhora degradação, né, da glicose. E aí vai ter subprodutos ali, né, íons de hidrogênio na corrente sanguínea. Por isso que age pra cacete. O tratamento de bodybuilding é brutal. E não existe, assim, uma obrigatoriedade, como no caso do powerlifting, do treinamento mudar ao longo do tempo. No powerlifting, como eu disse, vai normalmente ter uma mudança ali da característica, né, de predominância de volume e intensidade ao longo do tempo, mas é comum que no off-season os atletas tenderem a usar pesos mais pesados e exercícios básicos, até porque é um período que eles estão comendo mais, é um período que eles estão almejando um maior ganho de massa muscular. Já no pré-contest, que é o momento que ele dá definição muscular, eles tendem a evitar isso, por causa do maior risco de lesões, muito impulsionado pela extrema depleção que os atletas atingem, né? Depleção não só de reservas energéticas, mas também, né, de líquidos, né? Água, eletrólitos, essas coisas. Uma coisa importante, os dois tipos de
treinos, duas ideias, duas metodologias, vão ter os seus prós, né? Vai ter seus benefícios, como por exemplo, powerlifting, vai ter aumento da densidade mineral óssea, aumento da inervação e ativação das unidades motoras, aumento da densidade miofibrilar. No bodybuilding, melhora da capilarização, aumento das reservas de glicogênio, melhora também dos sistemas de tamponamento dos íons de hidrogênio, mas vai ter também, né, os seus efeitos colaterais que nós temos que levar em consideração de cada um dos dois tipos. No powerlifting, a fadiga central, claro, por causa que no powerlifting, por causa dos pesos super pesados sendo levantados nos exercícios básicos, nós vamos ter uma magnitude muito grande de esforço em cada unidade de esforço. E também, né, vai ter um grande estresse sobre o tecido conectivo, também em magnitude, né? Por causa que não é só músculo e sistema nervoso que é estressado, mas também ossos, tendões, ligamentos, que precisam também de recuperação. E como o atleta precisa fazer uma repetição lá no agachamento, spin deadlift, ele precisa praticar esse exercício. Então exige sim uma demanda pela prática desse movimento. Quanto mais próximo o atleta está da competição, maior a carga adrenérgica, por causa que vai chegando próximo da competição, maiores os pesos vão ser levantados. E aí adrenalina, noradrenalina, cortisol valem em cima, muito pelo fator de desinibição neural. No bodybuilding, a fadiga periférica, muito por causa desse volume desgraçado, mas que pode acumular e gerar uma fadiga central, por causa que o volume é o principal indutor de fadiga no corpo humano. Dores musculares provocadas por dano muscular, porque como você vai ter mais repetições, maior volume, treinamento, tu vai acumular mais carga excêntrica, volumetricamente falando, né, ao longo do tempo. E aí, mais carga excêntrica sendo acumulada, mais dano muscular. Mais dano muscular, mais processo inflamatório. E aí pode atrapalhar, né, na execução do padrão de movimento dos grandes básicos e também até impedir que tu realize a produção de força de maneira qualitativa. Isso no powerlifting, né? Há uma demanda do padrão de movimento. No bodybuilding, normalmente, a demanda por estresse muscular, para gerar as adaptações, né? Que do bodybuilding normalmente busca, né? De jogar sangue para dentro da célula e tudo mais. E aí tem toda essa intensificação de esforço. E quanto mais próximo da competição, maior a fome, depressão das reservas energéticas e também problemas psicológicos. É normal, assim, os atletas no final da preparação, né, no pré-contest, terem realmente sinais de depressão. Pessoas realmente, a falta de comida, gordura extremamente baixa, mexe realmente com a cabeça das pessoas. Então, partindo disso, como que a gente pode treinar? Olhando aí para o ponto de iniciantes, intermediários e avançados. Iniciantes, simplesmente não se preocupe. Faça exercícios básicos, aprenda eles, né? Múltiplas séries, 4 a 6 repetições por série, incrementando o peso em cada uma das sessões. Busque primeiramente o aprendizado e a automatização motora dos exercícios básicos e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tu não precisa complicar que tu vai ter todos os ganhos do mundo de força, hipertrofia, resistência, potência, flexibilidade, ganhos psicológicos fazendo esses exercícios básicos se tu for iniciante. Já intermediário, já acho interessante começar a separar os estímulos em força básica, hipertrofia, né? Hipertrofia mais bodybuilding também, né? Alguns exemplos. Exemplo 1, tu separar em dias diferentes. Por exemplo, dia 1, seja qual for o exercício básico. 5x5, 80% da força máxima. E no dia 2, 5 séries, 10 repetições do mesmo exercício, 65% da força máxima e progredindo semanalmente. O segundo exemplo é tu usar exercícios diferentes e fazendo uma transição ao longo da sessão, né, do powerlifting para o bodybuilding. Pode começar. Exercício 1. 3 séries de 3 repetições com 85% da força máxima. Então aqui é um exercício básico, super pesado. Powerlifting. Exercício 2. 3 séries de 8 repetições, 70% da força máxima. Aqui seria interessante uma variação do exercício principal. E o exercício 3, 3 séries, 15 repetições, 60% da força máxima. Aí aqui pode incorporar algum exercício de uma característica mais isolada, mais nos moldes do bodybuilding mesmo, de alguma ali região do corpo, alguma musculatura que tenha sido usada
no exercício principal e também no exercício secundário, claro. E o terceiro exemplo, que eu particularmente gosto muito, que é tu explorar melhor, tu tirar o máximo de um exercício. Tu começa na primeira série, 6 repetições com 85% da força máxima. Aqui então vai ser uma série máxima ou bem próxima a isso. E reduzir para a segunda série 5, 10%, fazer 8 repetições, depois fazer mais uma redução dessa, 10 repetições, e fazer uma redução de uns 20, 25% para 15 repetições. Então, gradualmente, tu sai lá, 85% da força máxima, que é um estímulo interessante para a força, e indo mais para um estímulo de tolerância ao esforço. E aí depois pode fazer alguns acessórios aí nos modos bodybuilding, mas não exagera. Observação importante, caso seja um powerlifter e tu vai competir, de 4 a 8 semanas antes da competição, é interessante tu entrar no modo powerlifting. Tu sair, tirar o bodybuilding de perto de ti, tirar os isolados, tirar esse monte de volume e se concentrar mesmo. Por causa que o bodybuilding, ele vai ter a característica de tender a ir mais para resistência muscular, enquanto o powerlifting vai tender a ir mais para força, entendeu? Não, vai para força máxima. Então são capacidades totalmente diferentes que vão exigir treinos totalmente diferentes, que vão ter adaptações morfológicas, bioquímicas totalmente diferentes. Então uma pode interferir negativamente na outra. E para avançados aí não tem para onde correr, tem que fazer fasificação no treinamento. Então separar em fases pré-determinadas de força e hipertrofia. Eu peguei aqui até um exemplo do Stan Efferding, acho que vocês devem conhecer, né, que é um cara que teve sucesso tanto no powerlifting quanto no bodybuilding, que quando ele estava no off-season do fisiculturismo, né, no bodybuilding, que estava comendo mais, ele treinava, se preparava para uma competição no powerlifting. Então treinava nos modos do powerlifting. E aí quando ele estava no pré-contest do bodybuilding, estava comendo menos, aí dá uma descansada nos pesos super pesados e treinava mais nos modos do bodybuilding. Fez isso durante décadas e teve sucesso nos dois. Então eles acabavam separando, querendo ou não, por fases. E eu coloquei na tela, né, um modelo baseado no Tudo Bompa, que eu acho interessante, né? Ele faz de hipertrofia, força. Primeiro, 6 semanas de hipertrofia nos modos bodybuilding, 6 semanas de força. Depois, 3 semanas de hipertrofia, 3 semanas de força. 3 semanas de hipertrofia, 3 semanas de força. E aí, depois disso, 1, 2 semanas aí de recuperação ativa, para dar uma descansada, aí volta a fazer o ciclo, ou se caso tu for competir, aí tu só faz um bloco ali de pico, que isso é assunto para outro vídeo. E alguns avisos importantes aqui para terminar. Se tu realmente quer treinar, né, dentro de um programa Power Building, beleza, só cuidado com o volume exagerado, porque tu precisa satisfazer a parte do powerlifting. Se tu exagerar demais no volume, muito via bodybuilding, na parte bodybuilding do negócio, tu pode prejudicar a parte powerlifting. Então, segura no volume. Priorize os grandes exercícios básicos primeiro, ou variações próximas. E assim, como tu vai estar combinando ali duas metodologias, duas ideias de treinamento que são extremamente estressantes para o organismo, é obrigação tu estar em uma dieta hipercalórica, porque tu vai demandar muito do organismo. Tu precisa melhorar ao máximo a tua recuperação. Só algumas exceções assim de pessoas assim que estão muito acima do peso. Não combine treinos de força máxima com bodybuilding, pelo menos com muita frequência, que é mais ou menos aquilo que eu falei lá sobre resistência e força máxima, de adaptações diferentes. É melhor combinar treino de força básica com bodybuilding, porque é um pouco mais próximo. Se eu for para combinar alguma coisa com força máxima, é melhor combinar força básica ou então potência, que é mais próximo, que vai interferir menos negativamente ou até ajudar. Parta de um plano simples, básico, e vai adicionando aos poucos outros exercícios, né? Exercícios novos. Então começa lá com os 3 grandes, faz umas 2, 3 semanas e gradualmente começa a adicionar algum acessório ali dentro da metodologia do bodybuilding. E vai gradualmente aumentando essa carga. O princípio do aumento gradativo das cargas também deve ser respeitado nessa condição. E muito importante, jamais pense que tu irá ter o melhor dos dois mundos simultaneamente. Tu pode ter resultado tanto de força quanto de resultados estéticos num programa Power Building, sim, mas nunca tu vai ter o melhor resultado possível que tu poderia ter se caso tu se dedicasse um ou outro. Pense mais a longo prazo, tenha calma e aproveite bem o seu treino e não faça bobagem.
Então é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo sobre Power Building. Espero que tenham gostado. Deixe o like, se inscreva e compartilhe. E sempre, absolutamente sempre, seja esforço tudo que fizeres e até a próxima. Valeu!